Você sabe o que é uma carreira pública? Não? Fica aqui nesse vídeo que agora você vai aprender. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Concurseiro Inteligente. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é planos de carreira e como que funciona essa progressão de carreira no serviço público. Mas antes eu preciso me apresentar. Meu nome é Catarina, eu sou servidora pública federal há mais ou menos 7 anos. E aqui no canal Concurseiro Inteligente eu falo tudo que envolve o universo do concurso público, desde a preparação até a aprovação e como é a vida de um servidor público. Vamos lá, gente, falar sobre plano de carreira. Catarina, o que é um plano de carreira? Um cargo público é um conjunto de atribuições definidos em lei. Então aí a gente tem duas características. Ele é definido por lei e ele é um conjunto de atribuições. E a lei que cria aquele cargo público, ela pode vir com algumas definições além das atribuições. E uma dessas definições é um plano de carreira, que é justamente um plano de como que a carreira do servidor público vai acontecer, quais são as promoções, bem entre aspas, assim, bem entre aspas, porque essa nomenclatura é equivocada, ela não existe mais, mas eu quero que vocês entendam o que é um plano de carreira, como que as promoções acontecem dentro do serviço público. Porque assim, gente, eu trabalho no TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Entrei como técnica. Será que com o tempo eu posso ser promovida a juíza? Essa é uma dúvida que a maioria das pessoas que não estão estudando para concurso público tem. E aí, quando elas vão começar a estudar, elas se deparam com essas dúvidas e eu vim resolvê-las para vocês hoje. E a resposta é não, porque cada cargo público ele é definido por lei e para você ingressar naquele cargo, você precisa passar pelo concurso público. Então, caso eu queira me tornar juíza do trabalho, eu preciso passar no concurso de juíza do trabalho. Muito antigamente existia essa possibilidade de promoção, de transposição de cargo, hoje não existe mais. Então, as promoções, elas acontecem dentro do mesmo cargo público. Isso significa que, se hoje eu sou técnica do Poder Judiciário, daqui a 20 anos eu continuarei sendo técnica. Mas será que eu vou estar no mesmo patamar de quando eu entrei há 20 anos atrás? E aí depende. No meu caso específico, não, porque o meu cargo tem uma coisa chamada plano de carreira. No meu cargo anterior, que era agente administrativo na Defensoria Pública da União, sim, porque eu não tinha essa possibilidade. O cargo, quando ele foi criado, é uma confusão, gente, esses cargos da DPU. Eles não foram criados especificamente para a DPU, e aí eles foram dados pelo Ministério do Planejamento, e então eles não tinham esse plano de carreira. Já o meu cargo do TRT tem. E essa é uma das vantagens de você estar inserido no Poder Judiciário. Pelo menos o Poder Judiciário Federal, eu garanto que tem plano de carreira em todos os cargos. E isso é muito positivo, porque você vai subindo de nível a cada ano que passa. Mas não é esse só o requisito que te confere uma mudança de nível dentro do seu plano de carreira. São dois, na verdade. O tempo, no caso do TRT-11, é 1 ano, e a sua avaliação de desempenho. Vou falar primeiro desse aqui. O prazo entre um nível e outro é de 1 ano. Isso pode mudar, mas eu acho que na maioria dos lugares é assim. Então, a cada ano eu tenho uma mudança de nível e eu preciso estar apto a essa mudança por meio da avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho, ela acontece anualmente, próximo ali, um mês antes do meu aniversário de posse. E como eu tomei posse em dezembro de 2021, esse ano, inclusive, eu vou ser estável. Todo ano ali, por volta de novembro, eu faço essa avaliação de desempenho, que é um preenchimento de um questionário que eu respondo, o meu chefe imediato responde e ele envia para o setor de pessoal do tribunal.
E lá, se eu for aprovada, né, preencher os requisitos mínimos necessários, eu passo. Se isso não acontecer, vou ser sincera aqui com vocês, gente. Eu não sei o que é que acontece. Eu nunca conheci ninguém que não passou na avaliação de desempenho. Mas assim, pelos meus estudos, né, aqui eu vou trazer uma perspectiva do que eu estudei e não do que eu vi na prática, eu creio que vai ser aberto algum tipo de procedimento administrativo e a partir daí outras providências serão tomadas. Mas isso não é o foco do vídeo de hoje. O foco do vídeo é falar desse plano de carreira. E aqui especificamente no TRT é mais ou menos assim. Você entra com A1 e aí você vai A1, A2, A3, A4. Depois você vai para B, B1, B2, B3, B4. E assim sucessivamente. Eu não vou entrar nos detalhes de como é a carreira do TRT em si, porque eu quero que vocês entendam a ideia geral de como é que funciona o plano de carreira. E aí você tá se perguntando agora, se você for esperto. Tá, entendi o que é plano de carreira, entendi que nem todo cargo público tem, então é interessante eu buscar os cargos públicos que têm plano de carreira. Ok. Mas qual é a vantagem disso? Porque eu posso muito bem me identificar mais com um cargo que não tem um plano de carreira e querer estudar para ele. Ok. Mas, além de você ter essa progressão, você tem um impacto no seu contra-cheque. Um impacto positivo, tá, gente? E agora eu vou abrir 2 contra-cheques com vocês para vocês terem uma noção de como é o impacto de uma progressão de carreira no contra-cheque do servidor público, principalmente do servidor público do Poder Judiciário Federal. Quando eu estava na classe A1, quer dizer, a primeira, assim que eu ingressei, o valor do meu vencimento era R$ 3.163,07 e o valor da GAGE, que é a gratificação por atividade jurídica, estava em R$ 4.428,30. São os maiores valores dentro do contra-cheque do servidor do Poder Judiciário Federal. Então, eu vou focar neles. Tem alguns impactos nos outros valores, mas eu queria realmente focar neles hoje, porque isso aqui é a título de exemplo. Porque às vezes a pessoa fala que tem um impacto positivo e não diz quanto que é positivo nisso, né? Esses eram os valores de fevereiro de 2022, quando eu estava na classe A1. Agora, quando eu estou na classe A2, em fevereiro de 2023, o meu vencimento está no valor de R$ 3.453,45 e a GAGE está no valor de R$ 4.834,83. Então, na mudança de classe, no valor do vencimento, o acréscimo foi de R$ 290,38 e na GAGE foi de R$ 406,53, totalizando nesses dois valores R$ 696,91. Ou seja, na minha progressão de carreira, de A1 para A2, que são os 2 primeiros níveis, em 2 valores que compõem o meu contra-cheque, eu tive um acréscimo de quase R$ 700. Não sei qual é essa situação financeira, mas para mim isso é bastante coisa. Inclusive porque eu fiquei quase 5 anos da DPU e eu não tive isso. Então hoje eu venho aqui falar com vocês uma posição de quem já não teve e de quem tá tendo isso no momento. E isso é muito, muito legal. Às vezes as pessoas entram no serviço público já num cargo que tem um plano de carreira super bem definido, como é o caso do meu atual, e não conseguem dimensionar o quanto que isso faz diferença na vida do servidor público. É realmente um sentimento de estagnação quando isso não acontece. Eu passei 5 anos lá na DPU, não tive isso, a gente fica meio que à mercê de uma atualização do governo, no caso o governo federal, desses valores. Assim, é uma situação bem complicada. Quem sabe um dia eu venho aqui, se sair um novo edital da DPU, eu venho aqui falar com vocês sobre isso. Mas esse também foi um dos motivos da minha mudança de DPU para o TRT, porque olhando de fora fica assim, ela saiu de um cargo de nível médio para outro de nível médio, já estava 5 anos lá no outro, será que ela não estava recebendo mais e aqui ela vai começar do zero? Por isso, gente, meu cargo anterior não tinha esse plano de carreira, então realmente começar do zero aqui no TRT era mais vantajoso financeiramente falando.
Então, agora que você já tem noção de que isso acontece, porque eu vejo que não é uma coisa que as pessoas falam, eu espero que você pegue essas informações e tome as melhores decisões nas escolhas do concurso que você vai fazer ou não. E como saber isso, Catarine? Se o cargo que eu almejo tem ou não plano de carreira. Você pode pesquisar isso nos portais dos órgãos públicos do qual você quer fazer aquela prova. E se você não encontrar, você pode mandar um e-mail para a administração questionando justamente isso. A gente tem um dever de resposta para com a população em geral, então vai lá e pergunta. Manda um e-mail, liga, pergunta onde você pode encontrar aquela informação, caso você não a encontre. Mas normalmente está ou na lei que foi criado o cargo ou em alguma lei posterior, porque para mudar isso tem que ser por meio de lei. Então, por exemplo, a administração da DPU por si, ela não poderia criar um plano de carreira para o meu cargo que eu ocupava lá na DPU. Tinha que ser por meio de lei. Até por isso também que eu tenho até um vídeo sobre isso aqui no canal. Eu desisti do meu cargo de técnico do TRF1 porque eu teria que começar do zero a minha carreira lá, então isso ia me prejudicar financeiramente falando. Se você gostou desse tipo de vídeo, onde eu trago aqui o que acontece na vida real de um servidor, já deixe seu like e deixe aqui nos comentários o que você achou desses valores repercutidos no contra-cheque. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!